Vocês já ouviram essa frase, com certeza, pessoas de passagem na nossa vida. Mas já pararam para refletir o real significado dessa frase? Por que tem pessoas que aparecem na nossa vida ou positivamente ou negativamente e sem mais nem menos, como se já tivessem um papel curto para cumprir, elas desaparecem da nossa vida por N motivos e N razões que às vezes a gente até se questiona e não entende os reais porquês. Quando eu comecei a estudar sobre pessoas de passagem na nossa vida e tentar entender o porquê a maioria dessas pessoas de passagem são mais negativas do que positivas, eu levantei um estudo bíblico sobre Judas e Pedro. E comecei a citar eles como exemplo quando eu comecei a estudar isso. E há pouco tempo atrás, em uma semana, eu fiz algumas aberturas de energia no tarô e esse assunto veio, durante a conversa, terapêutica entre eu e os consulentes, me veio esse exemplo que já tinha muito tempo atrás eu tinha começado a estudar. Judas, Será que Judas realmente foi tão Judas assim, tão traidor assim? Vocês já pararam para pensar que se não fosse Judas teria sido Manel, teria sido Joaquim, teria sido Joãozinho? Que se não houvesse Judas, não teria acontecido a crucificação, porque para acontecer a crucificação teria que haver a traição. E em contrapartida nós temos o Pedro, que não traiu, porém renegou Jesus 3 vezes por medo, por puro medo. E quem conhece a Bíblia sabe muito bem que Jesus já sabia que Pedro iria renegar ele, mesmo assim, após a ressurreição, ele escolheu Pedro como um sucessor, Podemos assim dizer, dele, após a sua morte, após a sua ressurreição. Parando para analisar dessa forma e estudando muito, vendo as pessoas de passagem e histórias que eu vou colhendo daqui, colhendo dali, fazendo as minhas anotações, quem nunca teve um Pedro ou teve um Judas na sua vida? É óbvio, principalmente que é muito mais fácil a gente se fazer de vítima do que se fazer de algoz. É muito mais fácil a gente falar, realmente, eu já tive vários Pedros e já tive vários Judas na minha vida. Agora, quantas vezes você já assumiu ter sido um Judas ou ter sido Pedro na vida de alguém? É bem mais difícil, É mais fácil a gente trabalhar quem foi os Judas e os Pedros na nossa vida. Tem um texto que eu fiz bem interessante, que está aí no post, que eu acho que valeria ser lido e ser feita uma reflexão dele. Você já parou para pensar que após um baque, após uma decepção, seja ela com um familiar, com um amigo, dentro do campo afetivo, principalmente, são depois dessas decepções é que a vida nos dá um movimento, é que parece que algo acontece para que as coisas mudem. Quem nunca também chegou e falou, depois daquela decepção, depois daquilo que aconteceu comigo, muita coisa mudou. Ou então eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram, poxa Vivi, depois daquela decepção, depois daquilo que aquela pessoa fez para mim, eu acordei para muita coisa e comecei a mudar também minhas atitudes. Então, às vezes, as pessoas de passagem, por mais que a gente não queira admitir, muitas vezes elas são cruciais na nossa vida, para que a gente ocasione um movimento, para que a gente faça a nossa roda girar. Às vezes a torre é necessário na nossa vida. Então, lê esse texto. Deixa no comentário se você já teve
algum Judas ou algum Pedro. E dentro dessa reflexão que eu fiz, vocês concordam que Pedro também, apesar de ter sido por medo, ele também não foi um traidor por renegar? Judas, se eu não me engano, foi por 30 moedas de ouro, de prata. Eu não vou refazer o vídeo para ter que consertar, né? Foram por 30 moedas de prata, se eu não me engano, que ele entregou Jesus. E logo depois ele se arrependeu, um tempo depois ele se arrependeu, ele foi lá querer devolver as moedas que não quiseram aceitar, tipo, que se dane se você está arrependido. E o remorso dele foi tão grande, né, que em vez dele tentar o perdão, ele se suicidou. Né? Mas aí já é uma outra conversa, né? Já é uma outra vertente, já é um outro assunto. Por hora, eu acho interessante ler esse textozinho que eu deixei aí e gostaria muito de debater com vocês nos comentários. Deixa a sua opinião, me diz o que você acha. Super beijo no coração de todos.